quem fala conosco hoje um pouquinho sobre a seleção das casas, né? Da Minha Vida, Minha Casa, Minha Vida. É André Rebor. Boa noite, André. Boa noite, é uma honra participar aqui do programa da casa. Eu que agradeço você estar aqui hoje. A gente anda muito, conversa, tem muitas amizades, André, e as pessoas querem saber, muitas vezes me questionam, qual a forma de seleção para Minha Casa Minha Vida, né? Que é um projeto, né, do governo federal em parceria com a Prefeitura Municipal, e você é o responsável por essa seleção. Tem essa grande missão de selecionar aquelas pessoas de acordo com os critérios. Acho que eu até brinco que eu acho que a parte mais dificultosa ficou comigo, né? Mas e muito boa, por sinal. Quando me foi confiado a diretoria do departamento, a gente recebeu o convite do prefeito. O que ele pediu de imediato é o que está sendo feito hoje, né? Com muita clareza, muita responsabilidade. E nós começamos, então, quando foi assinado os 960 unidades para Barretos, com o programa Minha Casa Minha Vida do Governo Federal, nós começamos esse trabalho de pré-seleção. Chamamos lá 4.500 famílias para participarem desse processo, uma pesquisa socioeconômica. Nós temos lá no departamento pré-cadastro. Então a família vai lá, ela cadastra e a maioria delas não voltam mais para atualizar. Então, geralmente fica aquele defasado, isso. E nós chamamos essas famílias que se encaixavam dentro do perfil e deu o total de 4.500 famílias. Esse perfil é qual faixa etária, André? Perfeito. O próprio programa, ele estipula a portaria do Ministério das Cidades que essa família ela não pode ganhar mais do que R$ 1.395. Então é na faixa de zero a R$ 1.395. Até eu costumo dizer que porque o programa ele fala de 0 a 3 salário, mas quando essa portaria saiu, o salário era R$ 465. Então por isso R$ 1.395. Então foi 3 dos critérios que o governo federal colocou para a gente seguir, as prefeituras seguirem, que a família não ganhar acima de R$ 1.395, ela não ter sido beneficiada com nenhum subsídio do governo habitacional alguma vez na vida, e a mulher chefe de família de 1 a 4 filhos é o nosso foco, é a nossa prioridade. Você fala mulher. As mulheres, a escritura é feita no nome da mulher? Sim, no nome da mulher. Desse total das 4.500 famílias, a maioria delas são mulheres que são chefe de família, ou seja, solteira. Nós temos um grande déficit em cima disso. 4.500 chefe de família solteira? Solteira. Não, do total, ou casal de 1 a 4 filhos, ou mulher solteira de 1 a 4 filhos. Não mais do que isso, porque é uma norma da Secretaria Nacional de Habitação, não colocar em apartamentos. Que nem cabe, né? Não cabe, eles vão ficar adultos, metro quadrado. Isso, é pequeno na verdade. Então, há essa preocupação também, colocar a mulher chefe de família com no máximo 4 filhos, ou o casal com no máximo 3 filhos ou até 4, dependendo da situação. O André, por exemplo, a mulher é casada e ela e o marido não têm a renda superior a isso. Uhum. Eles também, não há uma discriminação. A mulher não precisa necessariamente ser solteira. Não, de forma alguma. É a prioridade. Né? A prioridade é a mulher chefe de família. Nós temos casais que vão ser atendidos que vivem em situação de risco, de coabitação, né? Nós temos mandados judiciais que peçam para que nós atendemos essas famílias quando é casal, mas quando é identificado, por exemplo, eu posso ter um casal com um filho só, mas que de repente está vivendo em situação de risco ou de coabitação, ou seja, 3 cômodos com 14 pessoas vivendo nesses 3 cômodos. Então essas famílias a gente estamos tendo o cuidado de inserir agora nessas etapas. Minha Casa Minha Vida é só
para famílias de risco, mulheres que estão à frente da família, mulheres solteiras, mães solteiras, ou também tem algum programa para um casal mesmo, por exemplo, uma manicure, ela é desquitada, tem uma única filha, tem uma renda mais ou menos de R$600, você acha que ela vai chegar a ser beneficiada ou ela não entra nesse programa? Até uma boa pergunta a nível de esclarecimento. Dificilmente. Por conta de ter muita família com mais de 1 e 2 filhos. Então, nós estamos atendendo as famílias de 4, de 3, aí abaixando. Nós temos muita família com 1 e 2 que está ficando para trás. Claro que todas essas famílias, nós temos o Conselho, que é um conselho muito ativo, o Conselho Municipal de Habitação. Então, nós apresentamos esses casos para o Conselho, e o Conselho é onde dá o aval para depois a gente mandar para a Caixa para ser analisado. Mas possivelmente ela acaba ficando para as próximas etapas aí, que já é quase uma realidade para frente. André, agora sim, entre nós dois, por exemplo, eu sou a favor do controle da natalidade. Eu acho que a pessoa, principalmente a pessoa mais simples, ela deveria ter o número de filhos que ela desse conta. Se eu ganho um salário mínimo, eu devo ter um filho só, que é o que eu vou dar conta de criar com uma certa dignidade. Quando o governo federal faz esse tipo de seleção, ele não incentiva as famílias a terem muitos filhos, que depois eles não vão dar conta de criar, para poder ganhar uma casa? Acredito que sim, né? Nós temos, se você parar para pensar assim, muita facilidade para certos programas. A nossa tranquilidade, falando de Barretos, a nossa tranquilidade é que nós, até falo para o pessoal que vai lá, que eu atendo, é o seguinte: eu estou muito tranquilo porque o prefeito conseguiu mais quase que 670 unidades sendo casas. A gente só não tem a previsão de quando começa. Então, a gente reuniu e falou assim: então, vamos manter a ferro e fogo, né, essa seleção, e os casais com mais filhos, ou a mulher chefe de família com mais filhos, a gente sabe que vai ter uma oportunidade para frente aí com casas. Mas é um caso muito sério, discutível, né? É discutível, né? Porque a gente prega uma coisa. Sim. E às vezes na hora da seleção a gente valoriza outro tipo de família, né? A gente incentiva muito. E eu, por exemplo, eu valorizo muito. Eu tenho uma pessoa que eu gosto muito, que eu acompanho, uma pessoa muito simples. Ele até era abrigado, saiu, casou, tem 2 meninos e ele já fez a vasectomia. Quer dizer, eu acho de uma responsabilidade muito grande. Com certeza. Mas o salário dele não dá para ele construir uma casa, ter uma casa. Vai ser difícil ele conseguir dentro desses critérios, né, André? São poucos os chefes de família. A gente tem algumas situações que porque o cadastro acima de 18 anos a gente não impede, qualquer pessoa pode estar fazendo. Então, às vezes tem assim, o marido e a ex-esposa, então os filhos ficam só com a esposa, e ele vai lá, faz um cadastro e coloca os mesmos filhos que a esposa está declarando. Então, a primeira documentação que a gente pede, quando é o pai chefe de família, a guarda dessas crianças, até por questão de realmente uma justiça, né? Claro. Eu não posso simplesmente apontar 2 famílias distinta com os mesmos filhos. Com os mesmos filhos. Mas a gente tá assim, bem tranquilo com relação à seleção, por conta do conselho, né? O nosso secretário Edson Marcondes é uma pessoa muito reta, direita, então bem tranquilo mesmo. Eu acredito que a gente teve aí o sorteio dessas unidades já, das 420 no dia 16 passado, e a gente viu estampado no rosto de cada uma das pessoas lá, e famílias essas que tá 11,
tá há 12, 13, 14 anos esperando uma oportunidade, né? De ter uma casa. De ter uma casa. A realidade, realizando um sonho mesmo. Verdade, é o que você disse, realizando sonhos. André, muito obrigado pela sua presença, por você ter aceitado o nosso convite e vir aqui falar um pouquinho com aquelas pessoas que nos assistem. Eu que agradeço a oportunidade, quero me colocar sempre à disposição quando assim for preciso. Obrigada, André. Nós vamos para um pequeno intervalo e voltamos já já. Continue com a gente.